Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Márcio e nesse vídeo eu quero falar sobre algumas pessoas que focam em coisas que não conseguem impactar a vida delas e ignoram outras coisas que poderiam impactar a vida delas. Quero falar também nesse vídeo de palpiteiros, de pessoas que estão preocupadas com diversos assuntos geopolíticos, enquanto a sua vida pessoal eles não dão nenhuma atenção. Eles estão sempre preocupados no que vai acontecer com o mundo, mas eles não estão preocupados com o que vai acontecer ali com a realidade deles, com o contexto familiar deles. Eles estão preocupados com a guerra comercial da China e dos Estados Unidos, mas não está preocupado em ganhar um pouco mais de dinheiro para ajudar a família. Ou seja, essas pessoas que vivem nesse mundo da lua preocupados com coisas que não vai ter um impacto direto na vida deles. Então vamos lá. Eu coloquei aqui lá na comunidade, certo? Eu fiz aqui umas postagens e eu vou começar a fazer isso. Vou postar na comunidade, vejo os comentários, depois eu trago aqui para o canal, tá bom? Então vamos lá. Eu escrevi o seguinte texto. Abre aspas. Estou preocupado com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Estou perdendo dinheiro. Fecha aspas. Assinado. Raimundo, morador do interior do Ceará, tinha R$ 1.200 em bitcoins, R$ 300 em ações do Bradesco e R$ 50 na caixinha do Nubank e se considera um investidor. Assiste uns 20 vídeos no YouTube sobre geopolítica e acha que está fazendo alguma coisa importante para a sua própria vida. Teve alguns comentários que eu não vou ler, tá? Porque vocês podem ver na aba comunidades. Mas enfim, veja, eu estou falando aqui daquelas pessoas que podem ser eu e que podem ser vocês. Como assim? Pessoas que estão o tempo inteiro tentando entender o que está acontecendo no âmbito macro e ignorando profundamente aquilo que deveria, né, os preocupar no âmbito micro. Então, eu criei aqui uma situação hipotética do Raimundo, que mora no interior do Ceará, que tem R$ 120 em Bitcoin, que tem R$ 300 em ações do Bradesco e R$ 50 na caixinha do Nubank. Esses números são fictícios, eu estou me referindo a pessoas que praticamente não têm nada e que deveriam estar preocupadas em outras coisas mais importantes, que estão ligadas diretamente a elas, mas estão perdidas em abstrações. Estão perdidas preocupada esperando um acontecimento futuro que, se acontecer, vai impactar muito a vida delas negativamente, mas se não acontecer, não impacta a vida delas em nada. Porém, acontecendo ou não acontecendo, elas estão simplesmente abrindo mão de melhorar aqui, agora, porque ficam com a cabeça do outro lado do mundo. Eu me lembro que em 2014, quando eu viro católico, eu continuo mergulhado nesses debates políticos. Todo santo dia eu estava lá consumindo conteúdo político. Rapaz, eu acho que eu consumi uns 50 vídeos políticos no YouTube. Teorias da conspiração, essas coisas. E o tempo passando, 2014, 2015, 2016, e eu lá, consumindo um monte de porcarias. Porque, teoricamente, consumir aquelas porcarias, acompanhar a política, acompanhar a treta, a lacração da direita contra a esquerda, acompanhar o canal no YouTube refutando a esquerda, aquilo estaria me trazendo alguma vantagem. Sabe-se lá qual. Na época eu achava que trazia. Até a ficha cair. E a ficha cai quando você percebe que você está preocupado com coisas do outro lado do mundo, ou você está preocupado com a guerrinha política lá em Brasília, simplesmente ignorando a tua melhoria hoje. Aí eu fico me perguntando quantas pessoas, desde 2016, desde aquela maluquice, né, do impeachment da Dilma, ou até antes, quantas pessoas estão todos os dias consumindo conteúdo político
conteúdo de teoria da conspiração na internet e simplesmente nunca tentaram melhorar em nada. Não fazem curso, não estudam uma segunda língua, não entendem de finanças, não tentam ganhar um pouco mais de dinheiro. Simplesmente aquelas pessoas colocam na cabeça delas que o sentido da vida delas é estar engajada num debate político que praticamente entra político, sai político, entra presidente, sai presidente, entra direita, entra esquerda, sai direita, sai esquerda, e a vida delas continua no mesmo lugar. A minha reflexão aqui é fazer a seguinte pergunta: será que eu, será que você, será que o Raimundo, que é um personagem fictício, será que nós estamos mais preocupados com coisas distantes ao invés de estarmos preocupados aqui com o que está em nossa volta? E veja, essa loucura política, essa polarização política que acontece no Brasil e no mundo faz com que a gente se afaste daquilo que realmente importa. Vocês acham mesmo que a maioria desses católicos engajados em debates políticos que estão o tempo inteiro consumindo conteúdo político, vocês acham que esse povo estuda de verdade? Ah, Marterson, é um julgamento, chama do que você quiser, mas seja sincero. Seja sincero com a sua consciência. Vocês acham que esse povo estuda a fé de verdade? A fé para esse povo é simplesmente aquilo que condiz com a ideologia política deles. Vocês acham que esse povo está preocupado em ganhar mais dinheiro de maneira honesta? Não me refiro a trambiquice, tá? Vocês acham que esse povo estão preocupados com a saúde deles? Com o contexto familiar, em ganhar um pouco mais de dinheiro para dar um certo conforto para a mãe, para o pai, para a esposa, para os filhos? Não. É só uma loucura política. O sujeito colocou na cabeça que se ele precisa estar o tempo inteiro engajado, assistindo, consumindo conteúdo geopolítico internacional, porque eu tenho que saber o que é que o Trump vai fazer, o que é que a China vai fazer, porque isso vai impactar a minha vida. Entra Trump, sai Trump. Entra Lula, sai Lula. Entra Bolsonaro, sai Bolsonaro. E a vida do sujeito continua a mesma merda. Continua a mesma bosta. A mesma mediocridadezinha. Marterson, então tu tá pregando uma alienação política? Não, não tô pregando uma alienação política. Eu tô pregando que você e que eu e que o Raimundo, que mora no interior do Ceará, eu tô pregando que nós possamos dar mais importância àquilo que realmente tem importância. Porque tem muita gente que o dinheiro acaba no dia 20 do mês, o sujeito fica desesperado para conseguir mais dinheiro e ele não sabe como conseguir. Mas se você perguntar qual foi o último vídeo do Nicolas Ferreira, qual foi o último vídeo do candidato de esquerda, qual foi o último vídeo do Brasil Paralelo, ele sabe. Entendeu? Então, esse é o perfil, é um dos perfis que eu consegui perceber nesse meio politiqueiro direitista. Claro, tem de esquerda também, mas eu não sou de esquerda. Então eu analiso mais a galera da direita. O sujeito não tem o dinheiro para ajudar a mãe a comprar um medicamento. Mas todas as notícias, todas as 50 notícias que saíram por último sobre o político dele, ele leu todas. Faz 5 anos que ele não leu o catecismo, mas todas as notícias políticas ele leu sobre o político dele. É o que eu dizia. É engraçado, em especial alguns católicos direitistas, que quando o G1 ou a Folha de São Paulo postava qualquer besteira distorcendo as palavras do Papa, eles já faziam o print e saíam espalhando como se fosse verdade. Eles nem faziam investigação. E eram católicos, hein? Mas quando a Globo postava uma notícia sobre o Bolsonaro, criticando o Bolsonaro, eles faziam uma exegese absurda, comparando texto, comparando informação, comparando um monte de coisa. Então, para defender o político, eles são muito ávidos, são muito militantes. Agora, para confirmar, para conferir uma notícia do Papa, não. A primeira coisa que a Globo posta, a primeira coisa que a Folha de São Paulo posta é verdade. O que eu estou convidando aqui, meus caros, é uma reflexão, até porque esse canal ele não vai mais ser só
apologético, ele não vai mais só abordar questões católicas, mas também eu quero abordar questões de desenvolvimento pessoal, tá certo? Óbvio que eu não vou abordar isso aqui com aquela linguagem de coach. Eu não prego alienação política. O que eu prego é: precisamos dar mais importância àquilo que nos rodeia hoje. Existem pessoas que simplesmente não estão mais se importando com sua vida espiritual, não estão mais se importando com aquilo que interessa, mas estão o tempo inteiro consumindo, 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 consumindo. São vítimas de uma sociedade de consumo e não sabem. Voltando para a minha questão, quando eu percebi, cara, pera lá, tem tanta coisa para eu estudar de verdade, tem tanto livro bom, livro católico que eu preciso estudar, tem tanta coisa no baú cultural da Igreja Católica que eu preciso estudar, e eu tô perdendo meu tempo aqui, 3, 4, 5 horas por dia no YouTube com essas maluquices, com essas besteiras, com essas porquices que não levam a lugar nenhum. Aí foi onde eu tomei vergonha na cara, criei vergonha na cara e simplesmente abandonei. E é o que eu convido. Abandone também. Se preocupe com o que está aí à sua volta. Como é que está a sua relação com seu pai? Como é que está a sua relação com sua mãe? Como é que está a sua relação com sua esposa? Tem gente que conhece mais a vida do político do que a vida do próprio pai. Tem gente que conhece mais a história do político do que a história das pessoas que estão aí, em volta delas. Aí eu pergunto, você ganha o que com isso? Esse vídeo aqui é para perder inscrito, mas não tem problema. Não tem problema. Sempre que eu posto vídeo nesse canal, sempre que eu posto vídeo nesse canal, colocando o dedo nesse catolicismo nojento, direitista, nesse catolicismo fingido, fajuto, sempre que eu posto vídeo aqui, um monte de pessoas sai. 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas. Não tem problema. Não tem problema. Até uma maneira de filtrar, eu continuo e vou continuar postando esse tipo de conteúdo.